Posições do governo de Bashar al-Assad estão sendo atacadas neste momento. Aí nós temos aí algumas imagens já dos ataques das aeronaves que estão partindo do Chipre em direção a posições de Bashar al-Assad. Estas são as primeiras imagens que chegam para a gente. São jatos americanos que estão saindo do Chipre em direção à Síria. Portanto, as primeiras imagens dos ataques americanos a posições de Bashar al-Assad. Lembrando que, segundo o presidente Donald Trump, estão participando também desta força de ataque a posições de Bashar al-Assad, militares da França e também militares do Reino Unido. O presidente Donald Trump acaba de anunciar o início dos ataques à Síria em resposta aos supostos ataques químicos que teriam sido conduzidos no país no final de semana passado. Os ataques seriam a posições do território sírio capazes de produzir armas químicas. França e Inglaterra participam dessa ofensiva. Trump também deu um ultimato à Rússia, que é conhecida apoiadora do regime de Bashar al-Assad. Diz que os russos têm que decidir se continuarão a dar suporte à Síria ou se vão se juntar às nações civilizadas. Palavras do presidente americano. Nós vamos voltar a qualquer momento com novas informações sobre a ofensiva que os Estados Unidos e seus aliados acabam de deflagrar contra o território da Síria. United States Armed Forces as forças aéreas americanas lançassem ataques contra lugares capazes de lançar armas químicas na Síria. Combinei operações com a França e o Reino Unido e eu agradeço a ambos. Quero falar a vocês sobre por que tomamos essa decisão. Há um ano, Assad lançou um ataque químico selvagem contra seu próprio povo inocente. Os Estados Unidos responderam com ataques de 58 mísseis que destruíram 20% da Força Aérea Síria. No último sábado, mais uma vez, civis inocentes foram mortos num ataque químico perto da capital síria de Damasco. Isso foi uma escalada no padrão de uso de armas químicas por esse terrível regime. O mal, esse ataque terrível deixou crianças, mães e pais sofrendo em dor e sem ar. Não são ações de um homem, são crimes de um monstro.
seguindo os ataques da Primeira Guerra Mundial, as nações civilizadas se uniram para combater armas químicas. Elas não são perigosas apenas porque infligem sofrimento, porque poucas quantidades podem fazer uma devastação muito grande. O propósito das nossas ações esta noite é estabelecer uma posição dura contra a produção e o uso de armas químicas. Essa combinação de esforços da França, do Reino Unido e dos Estados Unidos vai usar todos os nossos esforços, todos os nossos poderes econômicos, diplomáticos. Estamos preparados para manter essa resposta até que o regime sírio pare o uso de agentes químicos proibidos. Também tenho uma mensagem para os dois governos que apoiam e financiam o regime criminoso de Assad. Para Irã e Rússia, eu pergunto, que tipo de nação quer estar associada a um governo que mata mulheres, crianças, homens de forma massiva? Nenhuma nação pode ser bem-sucedida no longo prazo promovendo tiranos brutais e ditadores assassinos. Em 2013, o presidente Putin prometeu ao mundo que ia acabar com as armas químicas da Síria. Esse ataque recente e a resposta de hoje são um direto resultado do fracasso da Rússia em manter essa promessa. A Rússia precisa decidir se vai continuar esse caminho ou se vai se juntar a nações civilizadas para tentar garantir a paz. Quem sabe nós possamos andar junto com a Rússia e talvez com o Irã, mas talvez não. Eu vou dizer o seguinte, os Estados Unidos têm muito a oferecer com a mais poderosa economia na história do mundo. Na Síria, os Estados Unidos conseguiu eliminar o que está acabando, o finzinho do Estado Islâmico. No último ano, quase 100% de todo o território que era controlado pelo chamado califado do Estado Islâmico foi retomado, foi eliminado. Nós pedimos aos nossos parceiros no Oriente Médio para assumir a responsabilidade de garantir a segurança da região, incluindo grandes quantidades de dinheiro para equipamento, armas contra o Estado Islâmico. O aumento de esforços da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes. Vamos fazer com esse apoio, vamos garantir a erradicação do Estado Islâmico. Não queremos uma situação como a Síria para sempre. Estamos esperando trazer de volta nossos soldados para casa. E eles são grandes combatentes. Os americanos não têm ilusões olhando para o mundo. Não podemos acabar com o mal em todos os lugares, com todos os tiranos. Nós não podemos garantir a segurança e a paz no Oriente Médio. É um lugar muito convulsionado. Vamos tentar, mas é difícil. Os Estados Unidos será um parceiro confiável, mas o destino da nação, do Oriente Médio, das nações da região, depende dos países da região. Nós vimos angústia que pode
ser provocada. No fim da Primeira Guerra Mundial, mais de 1 milhão de pessoas tinham sido mortas ou feridas por armas químicas. Nós não queremos ver isso de novo. Então, hoje, a França, o Reino Unido, os Estados Unidos, essas três nações se uniram contra a barbárie, a brutalidade. Hoje eu peço para todos os americanos que orem pelos nossos combatentes e os nossos aliados enquanto eles cumprem sua missão. Nós rezamos para que Deus guie toda a região para um futuro de dignidade e de paz. E rezamos que Deus abençoe os Estados Unidos. Muito obrigado e boa noite.